É mais um gol do DVD. Fala, meus arretados, tudo bem com vocês? SPFC arretado aqui cantando a música do David, que fez um gol aí no último jogo aí em São Paulo, meteu 4-1 no Santos. E a gente vai falar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Mas antes de tudo, como sempre, agradeço a todos, né, que estejam aqui acompanhando o canal. O canal vem sempre crescendo, uma, duas pessoas entrando por dia. Já passamos dos 350 pessoas, não é muito. Mas para quem teve uma meta ali de botar umas 500 pessoas acompanhando o canal até o final do ano, então a gente vem bem, e agradeço demais a todos que prestigiam aqui o canal. E essa musiquinha, e você vê o sorriso aqui, é que se você vê alguém feliz andando na rua, certamente esse alguém é São Paulino. Porque a gente vem de uma semana muito boa, onde a gente elimina o nosso principal rival, vamos dizer assim, fazendo duas partidas muito boas, né? O Palmeiras jogando as duas partidas melhor do que o Palmeiras, e aí mete 4-1 no Santos, no último clássico, nesse domingo no Morumbi, com mais 58 mil pessoas. Vamos falar desse jogo, não vamos falar muito, porque só um time jogou. Então eu já começo falando do jogo, se você não viu, só um time jogou. O São Paulo basicamente massacrou, fez uma atuação que eu posso dizer de gala realmente, dominando o time do Santos, que por mais que não seja um time bom, né, pessoal, eu falei isso até no pré-jogo, não seja um time que está até flertando com a zona de rebaixamento, mas é toda a tradição do Santos, é um clássico, geralmente o clássico, por mais que o time não seja melhor, mas o pessoal se entrega, é jogo sempre complicado, só que não foi isso que aconteceu. E para falar do jogo, eu começo aqui com a escalação que, quando você olha, por exemplo, o Elton, que volta depois de um tempão de lesão, você acha que o Santos vai explorar ali? Você acha que o Elton vai também não vai ter uma boa atuação porque está fora de ritmo, mas ele faz uma atuação segura. O do Santos não consegue criar nada, pelo menos ali pelo lado esquerdo do São Paulo. Outra, vamos dizer assim, novidade é o Michel Araújo, que já tinha voltado de lesão, suspensão também, jogado alguns minutos, mas dessa vez entra como titular e para mim, melhor partida que faz contra o São Paulo, ia fazendo um golaço, a gente vai comentar aqui. Então, basicamente isso em relação ao time titular. O São Paulo começa, só para você ter noção, em um determinado momento do jogo, que ainda estava 0-0, o São Paulo tinha tocado 102 passes completos contra 22 do Santos. Para você ter noção do domínio que o São Paulo estava impondo no jogo. Sem criar grandes chances, mas rondando ali na área, os jogadores sempre aparecendo. O Dorival falou isso na coletiva, né? Sempre jogadores dando opção. A gente já falou muito também aqui que o São Paulo não é um time que tem criação, mas quando você se movimenta, quando você tabela, quando você aparece, isso faz com que as coisas se tornem mais simples. E numa jogada dessa cruzada, a zaga do Santos já falha, o Caleri recebe dentro da área, faz uma finta e o zagueiro do Santos faz um pênalti totalmente infantil. Caleri vai lá e bate. Então, assim, se você tem um time que já está dominando, que está com a autoestima elevada, começa o jogo e já abre o placar, você imagina que realmente o jogo vai... A tendência é isso, é o time manter esse ritmo. E foi o que aconteceu. Noutra jogada pela direita, o Aço, que jogou muito bem. Eu vou falar um pouco sobre ele. Faz o cruzamento, o Caleri de cabeça já faz 2-0. E do que estava se demonstrando no jogo, a gente podia dizer já que se mantivesse assim, o São Paulo já tinha fechado ali. O jogo praticamente tinha acabado com 2-0, tanto que era o domínio de São Paulo. O Santos praticamente não chega e aí acaba o primeiro tempo. No segundo tempo, o Santos até fica mais com a bola. O São Paulo, obviamente, diminui o ritmo, porque é normal. E aí o Dorival começa a fazer umas alterações, e uma das alterações é o DVD, né? E aí numa jogada que entrou muito bem, o David está entrando muito bem. Eu acho que o David tem uma característica que, mesmo antes, no tempo de Rogério Ceni, eu falava, ele é um cara que, pelo menos eu vejo, sempre jogar para frente, tem corpo, arranca, então é difícil você parar ele. E numa jogada que ele começa, depois ele entra na área com o cruzamento do Juan, que jogou muito bem. Eu sempre venho falando, o Juan vem aproveitando as oportunidades, vem jogando muito bem. Cruzou e o DVD bota para dentro, fazendo 3-0, sacramentando praticamente ali o final do jogo. Porém, mais pro final, entra ainda o nosso ídolo Pato. E assim, eu sempre falo, né? Às vezes o jogador roda muito para fora. O Pato tinha um talento enorme, podia até ter ido mais longe. E enfim, por mais que venha de lesão, por mais que não venha bem, quando ele vem pro Brasil, o nível do Brasil é muito fraco. E ainda se sobressai. E na primeira jogada ele já mete na caneta ali o jogador do Santos. Depois outra jogada lá do outro lado, né, com liberdade. O Dorival falou isso, que vai dar liberdade para o Pato se movimentar e confundir até a marcação.
numa tabela com o David, o Pato bota pra dentro, fazendo a festa do torcedor. E aí ele vai e pega a cabeça do vovozão e comemora com a cabeça. Eu fiz um short aqui, eu também vou colocar o link dos melhores momentos. Vou colocar esse do short aqui, que rendeu boas visualizações. Foi muito engraçado que depois ele não conseguia tirar a cabeça, falou que deu uma fobia ali. Imagina se o Pato desmaia nessa hora. Seria uma coisa assim que não seria engraçada, mas uma coisa assim bem inusitada. Mas acaba que o São Paulo faz 4-0 e fica mais um jogo sem tomar gol. No final, um pênalti ali bobo do Michel Araújo, pisando em cima do jogador, e o Santos desconta 4-1. A grande verdade, pessoal, e aí falando, para mim, melhor atuação do São Paulo no ano, sem dúvida. Eu só não coloco ela como melhor atuação do São Paulo nesses últimos tempos, nessa draga, porque teve umas atuações, pelo menos que eu lembre, do Crespo também, que foi muito consistente também, do próprio Fernando Diniz, que oscilava muito, mas teve algumas atuações que o São Paulo foi dominante. Isso aí eu não consigo colocar. Mas eu consigo falar, já falando do Dorival, que para mim o Dorival, ele é um dos melhores começos de trabalho com transição, porque a gente já está entrando em transição desse último tempo, dessa draga de São Paulo, de muito tempo sem título. Talvez ele só perca um pouquinho ali pro Crespo, porque no final o Crespo ganhou um título. Mas assim, o pessoal está entendendo muito o estilo do Dorival. A gente viu muito marcação, né, pressão no Santos, o Santos sem sair jogar. E outra coisa, quando o São Paulo tinha posse, como eu falei, mais sem passe, o São Paulo, por mais que não tenha jogadores criativos, conseguiu criar e chegar no gol. Foi assim com o jogo contra o Palmeiras, foi assim com o jogo do São Paulo. Então isso é uma coisa que é mérito total do Dorival, por mais que eu já critiquei o Dorival aqui, não dá para negar isso de tantos outros méritos que o Dorival tem. Outra coisa importante que é bom a gente frisar é justamente esse pessoal que está saindo do banco. O Michel Araújo jogou muito, e o gol que ele ia fazer, eu vou fazer um short desse, acho que quem viu, a bola quicou, ele deu um chute no meio de campo, a bola pegou na trave. Se essa bola entra, eu confesso a vocês que eu não me perdoava, porque eu não fui pro jogo, ainda estou me recuperando, estou tentando me recuperar justamente para essa fase final aí dos jogos. Então, se eu não tivesse perdido esse gol em pleno Morumbi, eu realmente ia ficar muito chateado. Então, entrou muito bem. O Alisson, a posição que o Dorival colocou no Alisson, eu que critiquei, alguns jogadores, alguns comentaristas também, alguns pessoas aqui que tem canal também criticou, mas o Alisson está entendendo a dinâmica. Ele não é um jogador marcador, mas ele é um jogador que ocupa espaço. Então ele consegue fechar bem. E na hora de sair, ele está pisando na área, porque é a característica dele, e está dando movimentação. Então, mérito total para o Dorival. Então, você juntando tudo isso, o pessoal com confiança em cima, jogadores voltando de lesão, que essa é uma coisa também importante. Você acha que o Wellington, como jogou, ele vai voltar a jogar e vai ficar só naquele banho-maria com o Caio Paulista voando? Não vai. Você acha que Michel Araújo entrando e jogando desse jeito, o Rato, quando entrar, também não vai querer dar o seu melhor? O Luciano e o Calério, o Pato tá com fome grande. Você acha que ele não vai entrar para decidir? Então assim, o São Paulo tá formando um grupo, né, bem forte, o pessoal tá entendendo a dinâmica do Dorival e tá conseguindo esses resultados, que é mais importante. Uma coisa até que eu já falei, que em função disso, né, tem que ter concorrência em todo o ambiente de trabalho, pessoal. Tem que ter cobrança e é importante que esse pessoal tenha essa concorrência, fazendo com que cada um cresça na sua posição, enfim, brigando de forma saudável, beleza? Então é isso que eu tinha para falar para vocês. Não vou dar atuações, porque acho que todo mundo foi bem, como eu disse, uma atuação de gala. Não é porque o Santos não vive uma fase boa que não dá para considerar que isso foi uma atualização, um espetáculo, São Paulo, que também isso é uma coisa importante. O São Paulo, se você vê, que muitas vezes a questão da vitória, né, e da derrota, isso é questão de jogo. Mas você entregar um melhor ali pro espetáculo, que foi o que o São Paulo fez, quando teve a possibilidade fez gol, o Pato, né, saiu se divertindo ali, isso é muito importante, fazia muito tempo, sendo bem sincero, como torcedor do São Paulo, que eu não tinha visto isso, beleza? Então é isso que eu tinha para falar para vocês. São Paulo folga essa semana, então vai ter tempo de treinar mais, só joga no final de semana, a gente faz esse pré-jogo contra o Cuiabá e depois já vamos enfrentar o Corinthians e aí torcer para massacrar e passar por cima desse time aí, beleza? Uma ótima semana para vocês e fique com Deus, arretados.